E aí, gente, boa noite para vocês. Estamos aqui em mais uma live e eu quero agradecer muito a todas as pessoas que têm nos acompanhado, as pessoas que têm comentado sobre os vídeos, que têm falado sobre as lives a live que nós gravamos, a última live, né? As pessoas tiveram uma reação muito positiva e eu achei bem bacana. Então eu quero agradecer a vocês aí e quero dizer que hoje o nosso bate-papo ele vai ser sobre depressão, né? E a depressão ela é conhecidamente um transtorno que atinge milhões de pessoas, né? Hoje nós somos o país mais depressivo da América do Sul e dados da OMS diz que nós somos o maior país depressivo da América Latina, né? Ou seja, o segundo maior, nós ficamos apenas atrás dos Estados Unidos. E quando o assunto é depressão na criança, no adolescente, esse tema ele fica um pouquinho mais delicado, porque são pessoas que, de uma forma geral, elas estão se desenvolvendo e sim querem atenção e sim necessitam de um suporte maior e por isso existe uma dificuldade também maior de se identificar. Quero desejar boas-vindas aí para a galera que já está chegando, né? Nós temos aí a Gil. Boa noite, Gil. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Vamos conversar, vamos discutir e vou ver aqui se a psicóloga Cristina já chegou por aqui. A Joyce, boa noite, Joyce. Seja bem-vinda. Gente, eu quero perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo bem aí. Dá um joinha, por favor, né, se o áudio tá bom, se a visão da câmera tá boa. E aí vocês vão já nos ajudando aí, né? Obrigado. Isso aí. A psicóloga Cristina acabou de entrar, né? Vamos convidá-la pro nosso papo. Vou pedir Cristina, pede para entrar porque eu não estou conseguindo te acrescentar aqui. Você está aparecendo que como alguém que não pode participar. Então eu vou te pedir para solicitar aí sua participação. Valdir Miranda, seja bem-vindo também, Valdir, no nosso canal. Gente, sejam muito bem-vindos vocês todos. Uma ótima noite. A psicóloga Cristina continua aparecendo aqui, não podendo participar. Cris, se você estiver me ouvindo, pede aí para entrar. E as pessoas estão chegando. Então, enquanto a Cris ela vai
fazendo o convite aí, né? Eu quero dizer para vocês que a intenção é nós estarmos fazendo uma série de lives e nós vamos estar discutindo sempre temas que são atuais, né? Com um olhar da psicologia, e nós vamos usar esse espaço para que nós possamos informar vocês da melhor maneira possível, né? De forma que assuntos que muitas vezes não são acessados ou que são debatidos, né? Nós possamos trazer eles de forma simples para que você que está aí do outro lado entenda e que isso possibilite, né, uma melhor qualidade de vida para você. Deixa eu ver aqui. Cris ainda não pode participar. Deixa eu ver aqui. Eu posso convidar todo mundo, menos ela. Cristina, você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Se você consegue me ouvir, dá um aceno aí. Dá um oi, manda um joinha, para que a gente possa aí tá entendendo por que você não está entrando. Vamos ver. Gente, eu não tenho muita prática com o Instagram para fazer live, então se vocês souberem aí de uma forma que eu coloco a psicóloga Cristina no ar, vocês me ajudem aí, manda mensagem, vai falando. Olha, faz assim, faz assado, né? Porque ela entrou aqui mas ela não aparece para mim. Agora sim. Vamos ver. Estamos aguardando a resposta. Olha ela aí. Eu aqui. Né? As dificuldades tecnológicas, elas são sempre bem-vindas, né? Deixa a gente muito complicado, muito sem graça. Verdade. Né? Mas que bom ter você aqui no nosso espaço, né? Que bom que você topou esse convite. Esse assunto, ele é um assunto muito pertinente, né? Eu creio que os pais, eles serão muito beneficiados pela nossa live, e eu já dei boa noite para as pessoas, quero aí deixar um espaço para você também cumprimentar, dar seu oi, fica muito à vontade. Primeiro eu quero agradecer também pelo convite, né?
pedir desculpa aí pelo transtorno, que o notebook não estava me dando a opção de enviar o convite de participação, né? Quero deixar aí Uhum. meu boa noite a todos e parabéns pelo nosso dia, né? Parabéns pelo nosso dia, dia do É isso psicólogo, de aí, dia do fato e psicólogo, verdade. verdade. Parabéns a todos os psicólogos que nos ouvem, todos os Sim, psicólogos, né, do Brasil e do mundo. Nós sabemos que a nossa tarefa ela não é fácil, mas nós fazemos por amor e aí ela se torna possível. E tornando-se possível verdade. já é suficiente, né? Então, Cris, nós vamos começar o nosso bate-papo e eu acho que a melhor forma de começar é essa, tentando entender um pouco o que que é depressão, como que funciona, né, de uma visão geral de depressão. Então, a depressão ou o transtorno depressivo, né? Ela é uma doença, infelizmente, hoje muito comum, né? Mas é muito séria. É uma doença séria, precisa ser tratada, né? E ter um olhar bem atencioso para essa questão. Ela vai Sim, afetar negativamente, né, a forma como a pessoa sente, como a pessoa age, como a pessoa se vê, né? Ela traz sentimentos de tristeza, né? Ou perda de interesse, né? Principalmente em atividades antes, né, feita com prazer, né? Aquelas atividades que davam uhum, prazer, que eram exatamente. prazerosas, a pessoa perde totalmente o interesse nessas atividades, né? Sim, sim, Ela é caracterizada também por sentimento de culpa, sim. perda também pode ter, os sintomas são variados, né? Então pode ter perda Aham, de peso ou ganho de peso, né? Ela afeta sim, também na alimentação. Pode ter insônia, né? Ou sono excessivo, sim, né? Então, isso na criança é um pouco mais complicado, né? Para poder ser diagnosticado. Então, essa perda de energia, essa fadiga, são coisas muito comuns na depressão. sim. É, uma coisa interessante que eu acho da depressão, que as pessoas, elas comumente ignoram, é que a depressão ela também pode apresentar no humor a irritabilidade, né? Sim, Não só a pessoa não fica só triste, às vezes não, ela se manifesta de outras formas. Na criança também funciona assim? sim, sim. Na criança ela também funciona assim, né? E vale ressaltar também, Jackson, que para ser, né, diagnosticado com a depressão, né, isso tem que ter visto por um profissional, né, da área, mas esses sintomas têm que se apresentar por mais de 2 semanas, tá? Porque Sim, às vezes situações na vida, né, nos causam uma tristeza, um isso, sentimento de apatia, mas isso não significa que possa ser uma depressão, né? sim. Na Uhum, criança, ela pode se apresentar de forma diferente, sim, né? Porque a uhum, criança é muito comum na depressão no adulto, o adulto se trancar no quarto, né? O choro excessivo, mas na criança nem sempre vai ter esse choro, né? E sim, algumas crianças também já são, né, chamadas de choronas, né? São crianças mais, exatamente. né, que chamam mais atenção mesmo, que demandam mais atenção. Então, são crianças que, de repente, vão até ser um pouco mais choronas, né? Como os pais costumam dizer. Mas isso não significa que seja uma depressão. Ou a criança também não vai ter esse choro, né? Ela vai Uhum, se apresentar na criança e no adolescente de uma forma bem diferente, né? Na sim, criança e no adolescente, a gente pode perceber a irritabilidade excessiva, né? sim. Esse sentimento de raiva. A criança, ela pode, ou o adolescente, ele pode até mesmo quebrar as coisas dentro de casa, né? Uhum, Essa queda brusca, né, nas atividades escolares, a falta de interesse, né, em brincar com os amigos já mais antigos. sim, Então, são essas questões que diferenciam. E às vezes o pai acha, a mãe acha que a criança está fazendo para chamar atenção, o adolescente está fazendo para chamar atenção, né? E não é o chamar atenção, né? Muitas das vezes é um pedido de socorro, né? exatamente. Eu tive uma experiência em duas escolas que eu fui fazer, né? Eu fui convidada para fazer uma palestra
é exatamente para falar sobre a depressão e para falar sobre automutilação, Sim. né? E, infelizmente, passei por situações assim muito complicadas, porque foram adolescentes me procurando, né? Crianças também, né? Pré-adolescentes de 10 anos de idade me procurando depois da palestra para conversar. E crianças que estão se mutilando mesmo, se cortando, né? Cortando parte do corpo. E aí parei para conversar com algum deles e o assunto, né, foi unânime deles é: meu pai e minha mãe dizem que eu já tenho tudo, que eu não tenho Uhum. problemas, né? E aí entra o engano Exatamente. dos pais, né? Achar que a criança, o adolescente, ele não tem problemas porque eles não pagam contas, né? Porque eles não Isso. têm que perder tempo indo para o trabalho, pegando um ônibus cheio, condução cheia, não tem preocupação com nada. Mas eles têm sim, né? Eles têm a preocupaçãozinha na cabeça deles, né? Que envolve também a mudança do corpo, né? A mudança do hormônio, e isso altera também no humor deles. Sim. Então, por conta dessas questões também é que se torna uma dificuldade muito grande de diagnosticar uma depressão, né? E aí, infelizmente, a gente vê também os objetos, né? O presente sendo substituído, né? A atenção sendo substituída por objetos, né? Sim. É muito comum ver isso. E aí eu ouvi muito isso. Mas meu pai diz que eu tenho um celular, que eu tenho internet, eu tenho notebook, então não precisa de mais nada, que é frescura, né? E infelizmente, né, é uma fala muito comum, né, dos Sim. pais, né? E aí não tira um tempo, né, de qualidade com os filhos para ouvi-los, conversar com eles, né, Sim. buscar saber, né, o que está acontecendo. E aí também tem uma outra questão, o julgamento, né? Os pais eles não têm a paciência de ouvir e ouvir sem julgar, né? Não entende que hoje nós estamos numa outra era, né? Hoje século Exatamente. XXI, as coisas mudaram, a cabeça, né, dos jovens é outra. E aí, né, tem essa questão dessa dificuldade. Me parece que o desconhecimento do filho pelo pai é um dos grandes problemas para se identificar. O que, em primeiro, né, numa primeira vista, parece um tanto diferente, talvez confuso, porque o pai é uma das pessoas mais próximas daquela criança. Ele está convivendo com ela ali durante quase todo o dia, né? Se não durante quase todo o dia, mas pelo menos Uhum. uma vez no dia esse pai encontra com o filho, enfim. Mas, como você falou, essa troca que é feita, né, da atenção pelo presente, ela também distancia essa criança, esse adolescente do responsável dele, né? Com E, certeza. e esse distanciamento ele atrapalha demais nesse processo do reconhecimento da doença. Sim, sim, e aí estão substituindo, né, a atenção, o diálogo, né, por esses presentes. E isso sim dificulta, porque esse pai ele já não tem tempo mais, né, para essa criança, para esse adolescente. A gente já sabe que o tempo é reduzido, né, porque precisam Sim, trabalhar, né, precisam trazer alimento sim, para dentro de casa, mas precisa sim tirar um tempo, né, um tempo de qualidade para ter com essa criança, com esse adolescente, né, e conversar, né, deixar o adolescente se expressar. E aí a dificuldade também no adolescente de se expressar é o medo, né, o medo que eles têm dos pais, né, e sim, infelizmente isso também é algo que dificulta muito, né, porque acha que essa exato. irritabilidade do adolescente, aí começam a chamar de aborrecente. Ah, tá me dando um trabalho, é aborrecente. Só que não entende que a dificuldade de se entender que o adolescente ele passa por problemas por conta dos hormônios, né? Então, também tem a crise chamada crise de identidade, né? Que é quando ele está saindo ali Sim, da fase da criança para entrar para a adolescência. sim, Ele começa a ficar meio perdido, as mudanças corporais, né? Causam um pouco de confusão, né? Muitas das meninas, por exemplo, os pais não costumam conversar sobre o que é menstruação, sobre essas mudanças do corpo, né? E isso assusta, sim, muito, né? Esse adolescente claro. que antes se via como uma criança, agora está vendo como
como um adolescente com o corpo mudando, né? Essa mudança corporal, e isso causa também essas irritabilidades, né? Então, Exatamente. tem essas questões hormonais, né? E quando o pai ele não tem esse tempo para esse filho, para conversar, para explicar sobre isso, né? Fica mais difícil mesmo, né? Então eu vi Claro. nessa experiência que eu tive essa falta de diálogo, né? Então Sim, sim. e o pior, Jackson, é a gente ouvir que virou modinha se cortar. Mas a experiência que eu tive, nenhum deles estavam se automutilando por modinha, não, né? Nessa experiência Uhum. foram duas escolas, uma pública e uma particular, né? E eu vi o problema nas duas, tá? O problema foi nas duas, não foi só na pública. Então, Isso. infelizmente, né, o que se ouvia desses adolescentes era isso. Meu pai e minha mãe não me ouvem, se eu vou conversar diz que é frescura, né? E aí esse adolescente ele passa a se retrair, vai passar horas e horas em jogos, né? Exatamente, exatamente. A Joyce, ela falou aqui, né, que às vezes eles só se esbarram com os pais em casa, né? A Denise falou que é muito comum os pais não darem essa abertura de diálogo para esses Sim, jovens, né? E, na verdade, eu entendo que o primeiro acolhimento deveria ser dos pais, né? sim, sim, verdade. Esse primeiro acolhimento deveria ser dos pais. Porque também entra essa questão, né, de o que eu vou fazer agora, né, o meu corpo está Sim, mudando, entra as dúvidas sexuais, né, do lado sexual também, né, sim, essa busca dessa identidade, por quem eu tô me tornando agora, né, uma exatamente. hora gosta de azul, uma hora gosta de preto, né? Uma hora é gótico, outra hora não é. Então, essa confusão, eles começam a buscar essa referência, quando não tem dentro de casa, essa referência vai ser de outros colegas. Só que os outros adolescentes Exatamente. também já estão passando por essas mesmas crises, né? Então, Isso eles aí. acabam se apoiando um no outro, né? Eles Isso aí. acabam se apoiando um no outro, e eu acho que isso até intensifica, né, essas questões, porque aí vai ver um que tem uma experiência com. Eu acredito que os pais até pensam que seja modinha por conta disso. Porque um pensa Sim. que vai lá ver que está se cortando, né? E aí começa a conversar, eu estou me cortando para aliviar. O que eu ouvi muito foi para aliviar a dor, né? Uhum. Por que que você se automutila? Para aliviar a dor. E aí um colega passa essa experiência para o outro, né? Aí eu me automutilo para aliviar a dor. E aí, consequentemente, esse outro jovem que também está passando pela mesma situação, né? Tá entrando numa depressão, ele vai fazer a mesma coisa. E aí é onde os pais acabam confundindo isso com a modinha. Exatamente. Exatamente. E essa questão das modinhas, né, é muito infeliz quando ela é associada a algo ruim desse jeito, né? Porque Sim, aí os pais não tentam entender o que, que o filho tá passando. E eu acho interessante que o filho muitas vezes se automutila e o pai demora a perceber, não é mesmo? sim, sim. Eu tive também uma experiência assim com uma jovem que ela ia todos os dias para a escola de casaco, né? E aí conversando com ela, depois com a diretora da escola também, todos os dias ela ia para a escola de casaco, calça comprida, tivesse calor ou frio, ela estava todos os dias assim. E ela tem o braço todo cortado, as pernas toda cortada. E aí eu comecei a pensar, como que essa menina fica dentro de casa dessa forma, né? E aí eu perguntei para ela, mas os pais não percebem? Ela disse, não. Não, meus pais não percebem porque eu ando sempre tampada, né? Ela sempre anda com um casaquinho, uma blusa de manga. E aí, como que esse pai e essa mãe não percebe, né, que essa adolescente está o tempo todo com o corpo coberto? O que está acontecendo? Né? Porque Exatamente. e aí não tem essa questão, né? Eu vou procurar saber o que está acontecendo para conversar. Não, eles não procuram saber, na sua maioria, né? Não vou generalizar, mas na maioria Sim, eles não claro. procuram saber, né, do que está Sim, acontecendo. Porque a questão é, o adolescente, ele dá trabalho, né, na cabeça dos sim, sim, pais. O adolescente é um aborrecente, né? Eu ouvi isso sim, muito também
na minha infância, adolescência, né? Ah, tá virando aborrecente, né? E isso já ficou, infelizmente, enraizado na cabeça de muitos pais, que o adolescente ele dá problema, né? Então, o adolescente ele vai ser Exatamente. problemático, o adolescente ele vai fazer as coisas para chamar atenção, e não é, né? E a gente também ouve muito, Jackson, infelizmente, que é a geração mimizenta, né? Sim, Não é uma geração mimizenta, é uma geração que agora ela está aprendendo a expor os seus problemas, a pedir socorro, né? É uma geração que já tem um exatamente. olhar diferente, né? Então, quando Isso, também vai falar sobre o assunto, né? Ainda tem essa questão também de mimizento, tá querendo chamar atenção, tá querendo, né? E na sim, verdade não é isso. E eu tive uma notícia esses dias assim horrível, né? Digamos assim. Eu fiquei muito chocada que já existem, infelizmente, sites que ajudam esses adolescentes a ter, né, ensinam a se automutilar, ensinam o suicídio, né, a como cometer o exatamente. suicídio. Então, quando o adolescente ele não tem o apoio dos pais em casa, ele vai procurar, infelizmente, nesses sites, né, que vai incentivar esse adolescente a fazer isso, né? E o que é Uhum. comum na depressão também é o sentimento de morte, né? Pensamentos Sim, suicidas, né? Pensamentos de morte. E isso na adolescência não vai ser diferente, né? Também vai ter esse sentimento e esse pensamento suicida, né? E alguns vão chegar até tentar exatamente. mesmo. Isso. Eu vi uma. Já há algum tempo atrás, tem bastante tempo, foi ano passado que eu vi isso, que me chocou muito. Um passo a passo de como a criança se enforcar. E aí, a pessoa que fez colocou o desenho, né, do banquinho, da corda, como é que dá o nó na corda, né? E aí, como é que você coloca a corda no pescoço, sobe no banquinho. E o mais curioso é que essa criancinha que está fazendo isso tudo, ela parece estar muito tranquila, muito serena, feliz, com um sorriso no rosto. E assim, é, aí gera uma outra preocupação, que é o controle, né, dos pais sobre aquilo que o filho está vendo, aquilo que o filho está acessando, né? Sim, Mas só aproveitando a deixa, se você puder, gostaria que você falasse também um pouquinho da pressão que essa criança sofre na escola, porque ela deve sofrer bullying, ela deve sofrer. Quando ela chega no consultório psicológico, ela chega de alguma forma estigmatizada, né? Na sim. verdade, muito por causa desse estigma que ela vai para o consultório. E aí chega lá e aí o pai, ah, não, porque meu filho está assim, está assado. Então, essa pressão que a criança sofre, tanto e o adolescente, tanto na escola, né, quanto das mídias, de uma forma geral, principalmente a internet, né, ela tem contribuído para que esse quadro de depressão ele se torne mais grave? Com certeza, com certeza. Principalmente o bullying, né? Uhum. E aí a gente ouve também, mas eu sofri bullying na infância e não fiquei assim. Tem sim, né? Tem os adultos aí que sofreram bullying na infância, que apanharam, né? Eu apanhei, não morri, não morreu, mas aí tá cheio de traumas hoje, né? Hoje não consegue lidar Uhum. com sentimentos, com as emoções, não consegue lidar muitas das vezes com alguns relacionamentos, né? E isso na criança tem se intensificado muito. E convenhamos que o bullying hoje ele está muito mais cruel, né? Bullying Sim, sempre foi algo ruim, mas agora, infelizmente, ele se tornou muito mais cruel. sim, Antigamente, o bullying era uma coisa até mais, digamos assim, tranquila. Não era legal, né? Mas eram umas brincadeiras sem graças, mas era uma brincadeira mais leves, né? Hoje sim, não. Hoje o sim, bullying ele está muito mais pesado. Então isso influencia, sim, muito, né? Tanto que o que a criança acessa, né, tem influenciado, quanto essa questão também do bullying. E o que eu percebi também nessas conversas
os pais eles tendem a jogar nos filhos os desejos que não foram realizados neles, né? Um exemplo, o pai queria ser militar e não conseguiu, então ele vai fazer com que aquele adolescente entre na cabeça daquele adolescente que ele tem que ser militar, né? E não Sim, procura ouvir aquele adolescente, o que aquele adolescente quer ser, sim, né? Nós exatamente. precisamos entender que os filhos não são uma extensão nossa, né? Eles são Exatamente. indivíduos diferentes, né, com pensamentos, sentimentos diferentes e precisam ser respeitados, né? E Claro. algumas a gente até erra tentando acertar, né? Sim, Porque o sim. pai pensa que não quer que o filho passe pelas dificuldades que ele passou, né? Então ele pensa de ter uma profissão, né? Só que a gente precisa entender que os filhos eles precisam também ter as suas próprias experiências, né? E seguir o seu caminho, né? Diferente Isso talvez aí. do nosso, né? Talvez um caminho diferente do nosso. Então, isso também acaba causando uma pressão muito grande, né? Naquele adolescente, porque ele começa a ficar nessa briga interna entre o que ele quer, né? E o que Sim. os pais querem para ele. Então, isso também influencia e ajuda muito, né, nessa questão de desenvolver uma depressão. Eu acho que dois pontos importantes que você já falou e que eu só estou revisando porque eu acho importante frisar é o primeiro, a atenção. A atenção dos pais a essa criança. Ela precisa existir. Não tem como, Sim, é, enquanto pai, você se preocupar só com as roupas, a comida, o brinquedo, o celular daquela criança, adolescente. Você precisa ter um tempo de conversa, precisa ter um tempo de troca. Para além disso, esse tempo ele tem que ser de qualidade suficiente, de forma que você ouça aquela criança, ouça aquele adolescente. Porque nós que somos adultos, né, que estamos adultos, é, nós achamos que já conhecemos, né? Que já sabemos o que eles vão falar, talvez não é tão importante, eles não têm tanta experiência, enfim. Então, isso é algo que já é, tem se mostrado como um grande problema. Uma outra coisa que você falou que eu achei muito, muito, muito importante, né, é justamente essa questão de você estar dando à criança e ao adolescente a oportunidade de ser quem ele é, né? Não projetando em cima dele aquilo que você não foi, que você deixou de ser, né? Respeitar os desejos da criança, os desejos do adolescente. Isso não é se submeter a tudo que a criança ou adolescente faz ou queira não, é fazer, verdade. né? Mas estar aí num movimento de respeito, né? Sobre essa criança e esse adolescente. Eu achei isso muito importante. E tem que ter o controle, né, entre dar limite, né, e respeitar também o que o filho quer, né? A gente precisa entender, ter esse equilíbrio, né? Eu preciso dar Exatamente. limites, né? Porque a criança, o adolescente também, eles precisam ter limites, né? Mas Isso, esse limite também tem a questão de eu preciso dar limite, mas eu preciso também entender o que ele quer e o que ele gosta, né? Se o que ele quer, o que ele exatamente. gosta não for, né, além do que ele pode, né? Porque Sim, tem a questão da idade, né? Tem algumas questões que a gente isso, precisa entender. Mas a fala muito comum é faça o que eu mando, né? Eu exatamente. mando e você obedece, Isso né? aí. E às vezes um exemplo bobo, né? Às vezes a criança quer pintar o cabelo porque achou Isso, legal pintar o cabelo de uma cor diferente, e aí o pai acha isso um absurdo, porque na minha época não tinha esse negócio, e aí onde você exatamente. cria um problema, né? E a criança acaba deixando de ser o que ela quer experimentar, né? Viver esse momento, que não é algo que vai afetar, Exatamente. né? Às vezes Claro, também a claro. questão de uma roupa mais escura, chega essa fase do adolescente, a maioria deles passa pela fase gótica, né? Sim. Que é andar todo de Uhum. preto, e aí os pais já começam a brigar porque tá todo de preto. Então, Exatamente. é entender o que vai causar um mal para ele, né? E o que não Sim, vai, né? O que é algo que exatamente. pode ser feito e o que não pode. Então, tendo esse controle, esse equilíbrio, eu acho legal. Que interessante. Aqui, a Denise, ela está fazendo uma pergunta.
quais seriam os Sim. principais pontos de atenção que os pais devem ter para perceber os sinais de que algo não está bem com seu filho? Então, o primeiro ponto é perceber se mudou alguma coisa no comportamento dessa criança, desse adolescente, né? Se houve uma mudança brusca, né? Se esse adolescente Sim, anda com uma irritabilidade sem causa aparente, né? Ele anda muito agressivo, ou ele anda muito choroso, né? Ou quer ficar o tempo todo trancado no quarto, né? Já perda do interesse pelas atividades antes, né, que antes dava sim, prazer. É aquela questão de que ele não quer mais sair com aquele amiguinho que ele tanto gostava, né? sim, Tá comendo excessivamente, ou tá comendo, ou quase não tá comendo, né? E aí são pontos importantes para os pais começarem a prestar atenção, né? Tá muito tapado, né? Procura ver por que que tá muito tapado, tá com a roupa muito fechada, né? Que pode claro, já estar tendo essa questão da automutilação, né? exatamente. Então, é basicamente isso, a mudança no comportamento, né? E, E aí também tem, o Jackson, uma questão que eu gostaria de pontuar, né? Que muitas das vezes o adolescente, ou a criança, ele vai começar a ter crises, né? Com dor de cabeça, dor de barriga sim, frequente, né? E principalmente na hora de fazer alguma atividade que antes ele fazia normalmente, ou de estudar, a hora de ir para a escola, algo do tipo, né? Já é um sinal de que sim, alguma coisa está errado, né? Porque a gente bacana, sabe que a depressão, né, ela também tem essas doenças chamadas psicossomáticas, né? Que ela vai exatamente. apresentar uma doença no corpo, né? Algo Isso, vai estar diferente no corpo. Então, se a criança começou com esses problemas, já é um sinal de alerta, né? Os pais exatamente. precisam ficar alerta de que alguma coisa não está muito bem. E aí o ideal é procurar um Tá aí, profissional, né? Para exatamente. diagnosticar isso. Procuram, no caso da criança, né? Tem que passar por um pediatra, para depois ser encaminhada para um psicólogo, né? Porque Exatamente. também uma outra questão é que algumas doenças, né, ela pode apresentar sintomas parecidos com a depressão, né? Sim, Então é importante fazer esse diagnóstico, né? Precisa se sim, fazer alguns claro. exames, né? Sim, Vai ao pediatra, faz alguns exames e aí daí sim encaminhado, né? Para um profissional, um psicólogo, né? E aí esse trabalho vai isso ser aí. feito juntos, né? Exatamente. Outra coisa também muito comum na adolescência são os Hum, desmaios, sim, né? Isso também já é um sinal de que alguma coisa não está bem, né? Às vezes o adolescente ele começa a ter desmaios, né? E eu posso falar com propriedade porque eu passei por isso, né? Na minha sim, casa, sim, né? Meu sim, filho na adolescência começou a apresentar alguns comportamentos que não era comum, né? E de sim, repente ele começou a apresentar alguns desmaios. Então a gente procuramos um médico, né? O médico fez os exames clínicos e aí e vi, descartou, né, a parte clínica, não era algo clínico, a gente já sabia que era emocional, e aí sim, partimos para um psicólogo, né? sim, Então, esses são alguns dos sinais. bacana. É só para esclarecer para o pai que está assistindo, né, um sintoma psicossomático é um sintoma que o corpo apresenta como uma dor, como algo físico, mas que a origem é emocional. Né? Não existe nada de Exatamente. errado com o corpo que causa aquele sintoma. Né? É, eu gostaria de saber de você como então que a pandemia, como que esse tempo de pandemia tem intensificado esses sintomas, esse transtorno, como que tem funcionado isso? Então, essa questão por exemplo, da aula online, né? A gente sabe que isso tem deixado esse jovem, essa criança, muito agitada, né? Sim, Ela fica um estresse muito grande, porque é uma coisa que eles não estão acostumados, algo que eles não estão acostumados. Ah, mas eles estão acostumados com a tecnologia. Sim, eles estão acostumados com a tecnologia, mas essa questão da aula online, né? Eles não estão acostumados, porque não tem um professor ali, né, 24 horas para perdão, 24 horas, não tem um professor ali naquele momento da aula, né, para poder
dar auxílio, né? O professor ele vai tirar dúvida no geralzão, né? Não vai sim, ser aquela questão da sala de aula, né? Também tem a questão de que a criança ela não está tendo tempo para ter o seu lazer, né? A criança ela não está podendo exatamente, sair, ela não está podendo brincar, ela não está podendo receber. Muitos dos pais às vezes não estão deixando também os filhos receberem visita porque a gente entende que não tem como mesmo, né? E aí não pode exatamente, receber aquele coleguinha ou também não pode ir para casa do coleguinha, né? As festas que era um momento também que eles estavam juntos ali, né? Em alguns isso, momentos de festa também já não está tendo as festas. Então essa criança, adolescente, ele vai ficar literalmente trancado dentro de casa, isso, né? E isso intensifica, porque vai fazer o quê? Né? O nível de estresse vai aumentar mesmo, com porque ele já não certeza, tem aquele coleguinha para estar conversando, ele não tem aquele momento de distração, ele não tem aquele momento de lazer, né? E aí fica limitado a jogos da internet, fica isso, limitado aos estudos online que não estão sido muito fácil nem para os professores, né? Porque exatamente, eles tiveram que se reinventar, né? Tanto os exatamente, professores quanto os alunos tiveram que se reinventar nessa questão, né? O professor ele acaba dando aula particulares porque ele tem que tirar dúvida de um no privado, daqui a pouco ele vai ter que tirar dúvida do outro, aí aquele ele estava isso aí, esperando, fica esperando para tirar dúvida, pergunta, o professor demora um pouco mais para responder porque está tirando dúvidas do outro, e isso vai aumentando o nível de estresse. Né? Não é dentro de uma exatamente, sala de aula, que dentro da sala de aula o professor vai lá no quadro, ele tira essa dúvida e acaba tirando a dúvida de um, vai tirar né, de quase todos. exatamente, Né? isso Dentro aí, da sala de aula é algo diferente, é mais prático tanto para os alunos quanto para o uhum, professor. Né? Então, isso tem intensificado, essa questão toda tem intensificado. E algumas das crianças, elas tinham até essa questão de passear na casa da vovó, do vovô, né, que é importante, esse laço familiar é muito importante. E aí muitos não estão recebendo visita, porque talvez esse idoso ele também seja do grupo de risco, né? E aí o isso, idoso também acaba ficando também mais guardadinho, né, mais limitado. isso, Então esse vínculo tem diminuído, né? Então, isso na pandemia tem intensificado, né? E aí os pais também já estão extremamente nervosos, né? E sim, as crianças ficam mais nervosas ainda e aí acaba virando uma bola de neve. com certeza. E nesse caso, quais são as melhores estratégias que os pais responsáveis podem estar usando para minimizar esse problema e também que essas crianças e adolescentes podem estar usando para minimizar o problema, se é que existe alguma estratégia para eles. Então, o bom, né, é os pais buscarem brincadeiras, né, com os filhos que deem para fazer dentro de casa, né? E o YouTube ensina muitas, né, muitas brincadeiras Bacana. bacanas, É, né? É muito bom também que isso cria memória afetiva, cria vínculos, cria isso, laços, né? Então é buscar algumas brincadeiras, né, uns momentos de descontração mesmo, né? Um momento de distração. Isso vai ser bom para os pais e para os filhos, né? E vai ter aquele momento exatamente. que talvez antes não teriam, né? Se não Isso, fosse, talvez antes da pandemia não teria esse tempo, né? Então é com buscar certeza. mesmo um tempo com esse adolescente, é um tempo com essa criança, buscar brincadeiras, né? Jogos, assistir alguns filmes legais juntos, né? É tentar fazer com que essa criança, esse adolescente, saia um pouco dessa pressão, desse foco, né? E isso para os pais também vai ser importante, né? Momentos que os pais vão poder estar mais juntos dos filhos, né? E ali criar um vínculo, um diálogo. Claro, claro. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, você falou bem sobre como identificar esses processos, né? Mas identificando esses processos, o que o pai, o responsável, deve fazer? Então, o primeiro passo é buscar ajuda, né? Tanto do caso do pediatra, né? Para poder descartar, né? Uma outra, que essa causa for física, né? Então, Uhum, descartar um outro tipo de doença, talvez, né? E aí
não tendo nenhum outro tipo de doença, descartando essa possibilidade, é buscar um profissional, ajuda mesmo de um psicólogo, né, para poder trabalhar aí e tratar essa questão. Porque a gente sabe que se não for tratado na adolescência, isso vai intensificar e na fase adulta vai ser algo bem pior, né, para um adulto, Claro, porque ele já vem lá desde a adolescência arrastando essa questão, essa depressão, e isso na fase adulta, para ele lidar com isso, vai ser bem pior. entendi. E nesse caso, você estar convencendo uma criança, uma adolescente a ir ao psicólogo seria mais difícil do que convencer um adulto? Existe dificuldade em levar essa criança até o atendimento? Não, eu não acredito que tenha dificuldade de levar essa criança até o atendimento, não. Né? Eu acredito que a dificuldade está mais por parte dos pais, né? De entender que isso não é frescura, né? Não é para chamar atenção, né? E aí, já com a criança, com o adolescente, isso já é mais tranquilo, né? Porque ele vai entender, é desmistificar também que a psicologia é coisa para maluco, né? É desmistificar Exatamente. isso. Né? Então, tendo esse diálogo, né? Esse primeiro papo, explicando o que é um psicólogo, né? Por que ele vai ao psicólogo, né? A importância dele ir ao psicólogo, não tem dificuldade, não. Entendi. Eu acho que em tempos onde a internet ela é tão presente na vida dessas crianças, né? Aonde a imagem ela é tão importante. Eu vi essa semana a foto de uma menininha segurando a barriga assim com uma tesoura e a foto de uma modelo esbelta assim no colo dela, na capa de uma revista. E aí, nesses minutinhos finais, eu queria aproveitar ainda para falar com você, conversar com você um pouco disso, sobre é, é, essa influência que o mundo digital ele traz, que não só oferecendo possibilidades que vão contra a criança e o adolescente, né? Mas estereotipando e trazendo padrões até que ponto é, isso faz mal, até que ponto isso agride a criança, isso contribui para que ela tenha esse tipo de transtorno, né, da depressão. Contribui, sim, e não só para a criança, né? Para o adulto também, né? A mídia, né? A sociedade dita a regra que a mulher magrinha é mais bonita, que a loira é mais bonita, que tem o cabelo lisinho é mais bonito, né? E não é isso, né? Não é isso. Só que a sociedade, a mídia dita isso. Né? Então precisa dos pais também ter esse diálogo com os filhos para eles se aceitarem, né? A questão de aceitação, né? O negro também é lindo, o cabelo black é lindo, né? Não é só o cabelo liso que é bonito. Então é a questão da aceitação, é trabalhar com a criança, né? Essa aceitação. Na maioria dos casos, os pais também acabam trazendo isso para dentro de casa, trazendo isso para a vida da criança, da transformação, da mudança de quem ela realmente é. Né? Ela acaba ali, a criança que tem um cabelinho mais crespo, a mãe tende a querer alisar, né? Porque o Sim, black não é bonito, e a criança ela acaba crescendo também com essa questão, com essa influência, né? De que o black não é bonito, de que o cabelo liso é exato, mais bonito, né? E isso influencia, sim, de forma negativa na vida dessa criança, né? Porque exato, não se trabalha essa questão da aceitação. Né? Então, se os pais também não têm isso, essa questão, né, bem definida dentro deles, de se aceitar e da aceitação, não que a pessoa não possa mudar, né? Se ela quer mudar, exatamente. beleza. Né? Legal que ela queira mudar, mas ela tem que querer mudar porque ela quer mudar, né? Que ela se sente Sim, bem assim, sim, não porque o outro diz que é mais bonito, não porque o outro diz que é melhor, que não que o outro diz que é legal, né? Então, exatamente.
Infelizmente, isso também vai atingir essa criança, né? Quando isso não está bem estabelecido, quando essa questão da aceitação não está bem definida, isso vai, sim, né, influenciar de forma negativa nessa criança. Eu acho que esse bate-papo, ele foi bem bacana, ele foi bem construtivo, né? Nós levantamos algumas bandeiras que são importantes para que os pais eles estejam atentos em relação ao seu filho, né? Atenção sempre será uma delas, né? A qualidade de tempo, ela é uma outra bandeira, né? A Joyce Almeida que ela falou, né? Que a ludicidade ela é extremamente importante para criar boas memórias, então Sim, o fato de você brincar, né? Gasta tempo com essa criança, brinca com ela, faz coisas que tem a ver com o mundo dela, né? sim, Não deixar a criança ser criativa, né? Deixar a criança criar, exata. deixar. Eu acho que isso foi muito bacana. Penso que em tempos onde a, a nossa vida ela está tão corrida, né? Nós temos que dar conta de tantas coisas e que o trabalho ele acaba se tornando uma justificativa, justificativa essa que a pandemia ela jogou por terra. A Sim, pandemia ela não tem nada de bom, né? São mais de 100 mil mortes, são mais de 100 mil famílias enlutadas. Então, não existe bondade nisso, não existe nada que agrade. Mas ela também serviu para revelar alguns fatores e alguns comportamentos que, enquanto sociedade, nós tínhamos e que passava despercebido, uhum, né? E isso foi muito interessante, porque agora o pai que deixava o filho na escola ou na creche o dia inteiro, ele tem por obrigação conviver com essa criança. E sim. aí, né, esse encontro revela o quanto que ele está despreparado para esse momento, né? Exatamente. Assim, uma dica bem legal, bacana, né, que além das brincadeiras, pode-se criar hábitos de fazer coisas juntos, né? Por exemplo, fazer, cozinhar junto, né? Criar esse Isso, hábito de fazer bacana, uma comida, né? Principalmente uma comida que a criança gosta. Isso vai criar isso, vínculo, vai criar memórias afetivas, né? E também vai estar exatamente, ensinando a criança, né? Vai estar ali ensinando a exatamente. criança a cozinhar, né? E aí ensinar ela que ela só deve fazer isso quando tiver um adulto perto, né? Mas criar esses momentos, né, de fazer coisas juntos, né? Assistir um filme juntos, um filme que a criança ou adolescente goste, né? E os pais buscarem criar esse diálogo, ouvir o filho sem reservas mesmo, né? Se Sim, esvaziar dos seus preconceitos, dos seus achismos, né? Entender que aquela criança, aquele adolescente, ele tem um pensamento um pouco diferente, né? claro, Explicar, olhar no olho, né? O que não pode isso, e o porquê não pode, né? Isso é exatamente. importante. Você tem que dizer o não, mas diz o não, por que que não pode, né? O porquê Claro, do não, né? E quando dizer o sim, também explicar o porquê do sim, criar claro, essa questão do diálogo, entender que ele vai poder se abrir sem ser julgado, né? E isso eu acho que é o mais difícil, né? É ouvir sem o julgamento, né? Mas você não pode exatamente. fazer isso, mas você não pode ser assim, você não pode pintar o cabelo, né? E às vezes são coisas tão bobas, às vezes eles querem conversar coisas que para a gente vai parecer tão bobos, mas que para eles é de extrema importância, né? É deixar Exatamente. essa criança se expressar, essa adolescente se expressar, falar do filme, falar do que ele gosta, né? E orientar, né? Orientar, ensinar. Isso faz parte da educação. Que bacana. Olha, eu quero agradecer você, quero agradecer a sua presença. A nossa live ela está chegando ao final, infelizmente. É uma Ah, é hora verdade, é uma passar pena. rápido demais. Muito. E
quero agradecer aí a vocês que participaram, que estiveram junto conosco nesse bate-papo, que enviou pergunta, que fez comentários, né? Quero dizer que o tempo, por ser curto e por causa também da minha inexperiência, é difícil a gente ir colocando a pergunta de todo mundo ou citando os comentários, mas nós fazemos o melhor possível, né? E eu quero deixar aí também esse espaço para você, psicóloga Cristina, né, para você estar aí agradecendo e se despedindo do pessoal. Quero agradecer novamente pelo convite, né? Eu também sou a primeira vez, eu totalmente inexperiente nessa questão, né? Por isso a demora para poder conseguir entrar, né? Mas eu sou grata, obrigado por esse espaço, por essa oportunidade, obrigada a todos que participaram, né? Que estão aqui junto conosco. Esse é um papo muito importante, né? E aí também fico aí à disposição, se precisar de mim, se tiver alguma dúvida, né? Eu também estou à Tá disposição para bom. responder aí em off. Né? Olha, eu quero falar para vocês que os dados da psicóloga Cristina, contato telefônico, né, e-mail, eles vão estar na descrição dessa live quando ela terminar. Após a live terminar, ela vai ficar no IGTV e eu também vou publicá-la no meu canal no YouTube, Trocando Ideias, e lá você vai poder assistir novamente esse conteúdo, e se houver dúvidas, pode deixar o comentário embaixo que a gente responde, pode mandar e-mail para a psicóloga Cristina que ela responde, os contatos dela vai estar também lá no vídeo do YouTube, no meu canal. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado, psicóloga Cristina. Eu espero que nós tenhamos bons encontros ainda aqui nesse Com espaço, certeza. né, para nós falarmos de outros temas, de outras demandas, né? E fica aí o meu parabéns uma vez mais a todos os psicólogos, que hoje é o nosso dia. Verdade, hoje é o nosso dia. Um abraço. Obrigado, Jacques. Obrigado. E se precisar, estamos aí. Vamos para os bons encontros, como diz Sônia, né? Exatamente. Os bons encontros. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo.